Agora, nós voltamos a falar aqui sobre as mudanças na cobrança de ICMS aqui no estado de São Paulo. Vamos conversar a partir de agora com o presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias do estado de São Paulo, Paulo Scaff, que já está conosco aqui. Boa noite, presidente. Seja bem-vindo. Obrigado pela entrevista. Boa noite, Vitor. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar com vocês. Muito obrigado. Ô, presidente, diante da reação, o governador João Dória acabou recuando parcialmente dessas mudanças, né? Para alguns setores houve o recuo do governador, mas ainda estão previstas mudanças para outros setores. Eu queria saber do senhor se o senhor participou dessas negociações e, no caso em que essas cobranças, essas mudanças foram revistas, o governador se comprometeu a não elevar nenhum outro tipo de imposto ou a não tentar retomar essa mudança no ICMS, o fim das isenções no futuro, em um outro momento? Na verdade, a única coisa que o governador fez foi soltar uma nota para a imprensa. Não há nenhum decreto, não há nenhuma informação objetiva, não há nada claro de que mudanças haverão. A única coisa é que houve uma reação forte da sociedade. Nós iniciamos essa reação desde o mês de dezembro, na primeira metade de dezembro. Inclusive, entramos com uma medida judicial, porque a medida que está sendo feita aqui em São Paulo, esses aumentos de impostos via decreto, houve uma aprovação na Assembleia Legislativa, dando poderes ao Executivo que, por decreto, possa arbitrar. É como se fosse um cheque em branco para o Executivo arbitrar o imposto de cada setor. Aumenta, não aumenta, aumenta mais, aumenta menos, e isso é ilegal, isso é inconstitucional. Então, nós entramos no Tribunal de Justiça. No primeiro momento, nós não conseguimos uma decisão favorável, entramos com recurso ao órgão especial, estamos aguardando agora a retomada dos trabalhos do Poder Judiciário, com a esperança de termos uma decisão favorável, e aí seguraria toda essa situação de forma horizontal. E caso não tenhamos sucesso aqui em São Paulo, no órgão especial, nesse recurso, nós vamos entrar no Supremo, defendendo a inconstitucionalidade dessa medida aqui que está sendo tomada para o aumento de impostos no estado de São Paulo. É um absurdo, Vitor. Estamos acabando de sair do ano de pandemia, lamentavelmente ainda com a grande preocupação, e em muitos lugares do mundo e mesmo no Brasil, infelizmente, voltando a um agravamento nesse sentido, essa grande batalha de vacinas para dar esperança de sairmos definitivamente desse risco de saúde. Enfim, a economia paralisou totalmente, principalmente nos meses de março, abril. Chegamos a ter 1.400.000 empregos formais, ou melhor, desempregados, redução de empregos formais, além dos milhões de informais. Toda essa dificuldade, as pessoas precisando de emprego, as empresas precisando faturar, precisando pagar seus compromissos. O governo de São Paulo não só não ajudou em nada, porque não reduziu, diferente da atitude do governo federal, que reduziu impostos, postergou impostos, abriu linhas de crédito, flexibilizou as leis trabalhistas, ou seja, reduziu juros, tomou uma série de medidas que deu fôlego à economia. Diferente foi em São Paulo, que não houve nada disso, e ainda aumentar impostos. Nós não aceitamos aumento de impostos. Nós não aceitamos aumento de impostos nem em anos normais. Imagine só em ano de pandemia. Então, nós vamos lutar até a última gota de suor para que a gente derrube de forma horizontal. Não adianta o governador fazer notinha, a imprensa manifestando intenções de excluir alguns setores e tal, para postergar essa situação, ou para enganar, talvez, porque não está nada claro, que nós vamos perseguir o fim desse aumento de imposto, de forma horizontal. Nós não aceitamos aumento de imposto nenhum. Aliás, o pato está começando a se despertar aí. Se caso for necessário, ele vai voltar às ruas, vai fazer visitas lá no Morumbi. Ana Paula Henkel, sua pergunta, Ana. Paulo, boa noite. Eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso público, para que fique bem claro, os efeitos, né, de um possível aumento do ICMS na economia e o efeito cascata, né, o efeito dominó que isso pode ocorrer e os danos em detalhes para a gente, por favor. Obrigado, Ana. Prazer falar com você também.
Na verdade, o aumento do imposto, além de prejudicar muito as empresas, dificultar a recuperação da economia, a recuperação da geração de empregos, enfim, ele prejudica o consumidor final. Existem produtos que podem, devido ao aumento do ICMS na cadeia produtiva, refletir no preço final para o consumidor em aumentos de 7%, 8%, 14%, enfim, 3%, depende do produto. Porque os aumentos atingem produtos alimentícios, remédios, combustível, é muito amplo, são centenas de produtos que seriam afetados com esses aumentos do ICMS e também de fim de convênios que existem, convênios nacionais, que davam estímulo a alguns setores que também foram terminados pelo governo estadual. Então, essa mudança de regras, sem dúvida, vai prejudicar não só a recuperação das atividades econômicas e, por consequência, a recuperação do emprego, mas também vai prejudicar e penalizar o consumidor com aumento de preços, o que é muito negativo num momento como o que nós estamos vivendo. E aumento de preços de produtos essenciais. Eu estou falando de alimentos, eu estou falando de remédios, eu estou falando de transporte, eu estou falando de vestuário, eu estou falando de automóveis, enfim, alguma coisa que prejudica toda a população. Além do que, é inaceitável, o Brasil já tem imposto demais, e é inaceitável, principalmente no momento que nós estamos vivendo, qualquer tipo de aumento de impostos. Se o governo está com dificuldades nas suas contas, que reduza suas despesas e não pense em aumentar impostos. O que é necessário é estimular, assim, a economia, a produção, para ter um aumento de arrecadação, mas não aumentando impostos, aumentando a geração de trabalho, a produção. Aliás, outra informação muito importante, que a arrecadação total do Estado de São Paulo de janeiro a novembro deste ano de 2020, o ano passado, foi em torno do ano retrasado de 2019, foi 229 bilhões de reais. De janeiro a novembro de 2019, 229 bilhões de reais. Em 2020, de janeiro a novembro, 235 bilhões de reais, um aumento de 2,4%. Então, imagine, num ano de pandemia, o Estado arrecadando mais, um crescimento até o mês de novembro. Não estou falando de dezembro, porque não tenho dados oficiais de dezembro, mas a tendência é acentuar este aumento de arrecadação em relação ao ano anterior. Então, nem haveria necessidade de aumento de impostos. E o governo estadual brincar com a população e com todos os consumidores e todos os trabalhadores de São Paulo, querendo impor aumentos de impostos a inúmeras cadeias produtivas aí e produtos essenciais da população. A próxima pergunta é de Paulo Figueiredo Filho. Diga, Paulo. Boa tarde, Paulo. Nós, nessa semana, tivemos a notícia aqui nos Estados Unidos, vários estados estão sofrendo com uma perda populacional muito grande, né? Nova York perdeu 126 mil pessoas só no último ano. Illinois perdeu quase 80 mil e a Califórnia, de onde fala nossa querida Ana, perdeu 70 mil pessoas. Além disso, esses estados estão experimentando também um grande êxodo de empresas, né? São várias empresas que estão fugindo desses estados e a maior razão da fuga dessas empresas é justamente essa, tanto das empresas quanto das pessoas, é justamente esse do aumento de impostos. A minha pergunta se a política de aumento dos impostos nas indústrias e nas empresas de São Paulo persistir, você prevê uma fuga de empresas de São Paulo? Eu não tenho a menor dúvida disso, porque realmente é fundamental, vamos dizer, na composição de custos, os impostos. À medida que o governo de São Paulo ele penaliza o produtor de São Paulo, seja ele agrícola, comercial, industrial, serviços, faz com que quem produz em São Paulo tenha menos competitividade em relação a estados vizinhos. Isso a gente já viu, já tem ocorrido. São Paulo já perdeu ao longo dos anos aí devido a essa falta de competitividade, essa chamada guerra fiscal que houve ao longo dos anos, tal. E, nesse momento, São Paulo agravar essa situação aumentando impostos só leva a prejuízo do Estado de São Paulo. Realmente, aumentar impostos agora, eu repito, viu, Paulo?
é meio absurdo. Quer dizer, a arrecadação do Estado de São Paulo cresceu no ano de 2020, por incrível que pareça. Apesar de a arrecadação ter crescido, o governo estadual aumentar impostos e de produtos essenciais que vão levar a aumento de preços ao consumidor de São Paulo, ao consumidor de remédios, ao consumidor de alimentos, ao consumidor de produtos industrializados, enfim, é realmente inaceitável, é absurdo. E, sem dúvida, isso diminui ainda mais a competitividade do Estado e leva as empresas, sejam novas empresas que poderiam estar pensando em investir no Estado de São Paulo, levam em conta isso, sejam empresas que aqui estão e diminuem ou perdem a sua competitividade e que acabam planejando sair do Estado de São Paulo para outros estados ou para outros lugares. Então, é negativo. É só prejuízo, na verdade, além de ser um desrespeito à sociedade, um país que tem tantos impostos já. No Brasil, o consumidor, a população, não quer pagar mais imposto. Quer ver serviço de qualidade, serviço público de qualidade, quer segurança pública, quer serviço de saúde adequado, quer transporte público adequado, enfim, quer ser respeitado. E quer educação, escolas boas. Não é bem isso que a gente vê, né? Na escola pública do Estado, não é isso que a gente vê na segurança pública, enfim. E, no entanto, o Estado promove aumento de impostos. A sociedade não vai aceitar, não. Nós vamos lutar, começamos em dezembro, entramos na Justiça, nosso departamento do agronegócio se mobilizou muito, houve um grande movimento do setor do agronegócio, os setores industriais, estamos todos ligados. O agronegócio é agricultura com indústria, na realidade, e nós vamos continuar e vamos até onde for possível, até o Supremo, no que diz respeito, se for necessário, no campo jurídico, e vamos até onde for necessário na movimentação para não aceitar impostos. E não adianta excetuar aí meia dúzia de casos para dizer que acomodou a situação e não vai resolver. Nós vamos lutar para que não haja nenhum aumento de imposto de forma horizontal. Ninguém deve e ninguém quer pagar mais imposto e o consumidor não quer pagar preços maiores por causa de impostos maiores. Tem produtos que 50% do preço já é imposto. Não tem cabimento, o consumidor não aceita mais pagar um tostão. O consumidor, que aí todos nós queremos, é pagar menos impostos e não mais impostos. E para fecharmos, presidente, nosso tempo já está quase esgotando, mas faço aqui uma última pergunta. O senhor é o presidente da Federação das Indústrias aqui do estado de São Paulo, mas tem uma atuação nacional. Queria saber do senhor se o senhor tem notícia de algum outro estado do país que tenha adotado medidas semelhantes a essas aplicadas aqui pelo governador João Dória. Houve outra unidade da federação com um aumento tão expressivo na carga tributária? Porque se trata do fim da isenção, mas na prática é um aumento, né? Um aumento de impostos. Houve outro estado com medidas semelhantes? Não, eu creio na proporção, pode ter havido algum caso isolado, mas na proporção e à medida que nós estamos assistindo aqui em São Paulo, não tenho conhecimento, não, e realmente é uma situação absurda a situação aqui de São Paulo. E eu repito, no que diz respeito ao governo federal, o que nós vimos foi justamente o oposto. Foi um grande apoio durante todo o ano 2020 em todas as áreas aí e realmente ajudou a minimizar, tanto é que a economia se recuperou. Nós terminamos o ano 2020 com números semelhantes que estávamos em fevereiro, antes da pandemia. Então, graças a Deus, houve uma recuperação da economia. Não foi total de todos os segmentos, principalmente na área de serviços ainda, turismo, mas, em geral, a recuperação foi muito forte. Então, estamos caminhando bem. E agora temos essa expectativa, vocês estavam antes dessa nossa entrevista falando e falaram longamente sobre a questão das vacinas, é uma grande expectativa que se resolva, e eu espero que nesse primeiro trimestre de 2021 se encontre o caminho de solução para dar tranquilidade e atender a esperança de todos, no sentido de estar sem essa ameaça da Covid, né? E que a gente possa ter a retomada da economia de forma consistente, porque é fundamental, sem dúvida, a preocupação com a saúde, mas também é fundamental a preocupação com o emprego, com a economia, com os negócios, porque, caso contrário, a gente sai de um problema e entra em outro muito grave também. Então, vamos rezar para que o ano 2021 tudo isso se acerte
mas vamos trabalhar muito para isso também, sem dúvida nenhuma. Ok, esse é Paulo Scaff, o presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista, bom final de semana ao senhor. Muito obrigado, bom final de semana e como ainda estamos no início do ano, um excelente e abençoado 2021 a vocês e a todos que nos acompanharam aqui. Obrigado.